Bom dia a todos. Nós estamos aqui novamente. Esse é o nosso segundo vídeo e nós vamos começar agora a série dos vídeos com temas, como a gente falou no primeiro vídeo, que aquele foi muito longo, e agora a gente vai começar a fazer vídeos menores para vocês entenderem um pouquinho mais do que era a proposta do Fantulo. Então, nada melhor do que uma fala viva, né? Porque aquelas pessoas que viveram as experiências como nós, isso é muito vivo. E os conceitos que a gente vivia e construía lá, eles vão se dando exatamente nessas vivências. Então, agora os Fantulos estão aqui e hoje é o dia deles de falarem como que foram essas experiências, e o nosso tema de hoje é responsabilidade e autonomia. Então, como que isso trouxe reflexos, né, na juventude e na idade adulta deles, ok? Vamos lá? Do que eu trago do Fantulo muito para minha vida são questões relacionadas à responsabilidade por mim mesma, né? Então, a responsabilidade por si. Minhas lembranças assim mais marcantes foram com relação à limpeza dos banheiros. Eu lembro que a Marina coordenava. Eu lembro de uma vez que a Marina era responsável por garantir que todo mundo conseguisse limpar o banheiro. E para mim foram experiências muito ricas, porque eu não tinha isso em casa. Tinha sempre outra pessoa responsável. Eu vivi numa casa com muitos adultos e eu acabei não sendo estimulada para esse tipo de coisa. E no Fantulo eu tinha um senso de independência e responsabilidade que me fazia me sentir livre, que eu fui experimentar de novo quando eu saí da casa da minha mãe. Então, a gente era responsável por limpar a nossa sujeira, né, e também fazer a nossa própria comida. E todas as vezes que eu experimento fazer esse tipo de atividade dentro de casa, ou quando, mais especificamente, quando eu não consigo fazer, eu me sinto muito mal. Porque é esse sentimento de liberdade, de independência que acaba faltando. Então, para mim, foi muito rico ter tido esse primeiro contato e ter visto o quanto que eu floresci a partir disso. Eu era muito fechada, muito tímida, e eu fui desabrochando dentro do Fantulo. Então, para mim, aprender a me responsabilizar por mim mesma foi o primeiro contato mesmo que eu tive, aos 9, 10 anos de idade. Eu acho que já foi até um pouco tarde, mas foi o início de uma vida buscando a autorresponsabilidade. Obrigada, Helena. Quando tu falou que eu coordenava ali a limpeza do banheiro, já me vi até minha realidade de adulta, que eu já coordenei muita limpeza de banheiro. Mas o que eu tenho para contar, eu acho que eu tinha mais ou menos 9, 10 anos, que foi a primeira vez que eu peguei um ônibus de linha em Florianópolis sozinha, que eu me lembro que a minha mãe me trouxe até o terminal e me colocou dentro do ônibus, e eu acho que para ir até o Fantulo demorava 1 hora e meia de ônibus. E aquele momento que eu entrei no ônibus sozinha foi muito legal, porque eu me senti, eu senti uma confiança dos meus pais comigo. Eles confiavam em mim, em acreditar que eu poderia fazer sozinha. E no momento que eu entrei ali, que eu tinha que passar a catraca, pagar, e eu tava com mala, porque eu acho que a gente ia ficar não sei quanto tempo lá, eu não sabia nem como fazer. O ônibus começou a andar, eu quase sentei no colo de uma pessoa. Eu tive experiências assim que eu nunca tinha vivido. E ali eu me senti que naquele momento eu estava sozinha, eu tinha que me virar,
eu me lembro que uma pessoa pediu para segurar minhas coisas, eu falei, não, elas são minhas, por que elas querem pegar minhas coisas? Então, eram vivências novas, que depois no ônibus era a melhor coisa, quando alguém pedia para segurar as tuas coisas, depois de muito tempo andando de ônibus, quando tu ficava em pé. Então, nesse momento eu vi o quanto tu tem que se virar sozinho. Era um momento muito simples, mas de responsabilidade para mim foi imensa, e autonomia, que eu estava sozinha. E no Fantulo, tendo essas experiências, eu vejo na minha vida adulta, eu quando fui morar no exterior, e até hoje, muita gente me pergunta, como tu consegue ficar sozinha em casa? Ou por que tu viajou sozinha? Muitas pessoas me perguntavam isso, que para elas não era normal. E para mim, eu nunca passei na minha cabeça a ideia de fazer certas coisas com alguém. Então, eu comecei a pensar que aquela autonomia, aquela responsabilidade, hoje, para mim, tipo, eu vivi pequena e levei para a vida inteira. Obrigada. Isso que a Marina falou do ônibus, eu estava lembrando agora que eu também, quando ia no Fantulo, foi uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, que eu peguei o ônibus sozinho também, né? Eu morava com a minha família no bairro, e o Fantulo, a época que era no centro da cidade, né? Eu peguei o ônibus e fui até lá. Eu acho que a Janine estava me esperando até, né? E aí a minha mãe ligou para ver se eu cheguei lá, se eu tinha chegado lá mesmo, né? E então a gente tinha muito isso, né? Esse espírito de desenvolver a autonomia, né? De se tornar responsável por si mesmo, né? E eu lembro muito também de eu ter que organizar as minhas próprias coisas, né? E o ambiente ao meu redor. Então, quando a gente ia para o sítio, por exemplo, tinha que montar a mala, pensar no que ia levar, né? Chegando lá também tinha que manter tudo organizado, né? Às vezes molhava tudo, né? Na barraca, às vezes entrava água, a gente tinha que pendurar as coisas, organizar de volta. E também quando a gente fazia brincadeiras, tinha essa coisa de montar e depois desmontar tudo e guardar de volta, né? A quadra de futebol de sabão, que a gente colocava aquela lona, jogava água, detergente em cima, sabão em pó, eu acho que era, né? E aí também tinha que montar tudo, preparar e depois desmontar, né? Então, essa responsabilidade por construir o espaço e as brincadeiras também, eu vejo, sinto até hoje que foi importante para desenvolver a minha autonomia, né? Como professor também eu trago muito desse espírito para o meu trabalho, né? De desenvolver. Eu brinco com os meus alunos, eu até falo assim: o meu objetivo é que eu me torne inútil para você, que você consiga fazer as coisas sozinho, né? Às vezes eles me olham assim, como assim? Mas eu acho que é muito dessa ideia, assim, de a gente conseguir fazer as coisas sozinho, né? Também. E, ao mesmo tempo, também ser responsável por servir e por cuidar dos outros, né? E que hoje é um tema também que eu acho que está tão presente, assim, né? A gente ter que ter esse cuidado com os outros, servir. E mais outra coisa que eu lembro também da responsabilidade, que a gente era responsável pela água que chegava para a gente no sítio também, né? Então é uma necessidade básica, né? Como a Janine estava comentando, assim, né? A questão de ter autossuficiência, de ser autossustentável, não é? Tinha um cano que trazia água do morro até a casa do sítio, né? E às vezes entrava ar no cano, entupia, a gente tinha que cuidar para não faltar água, e tudo isso são experiências que me marcaram bastante, assim. Felipe falar da responsabilidade de servir o outro e pensar na sua autonomia, no reflexo que isso tem nas outras pessoas. Quando eu era pequeno, em família, eu era muito estourado, muito agressivo, cabeça quente, pavio curto. E dentro da minha família, porque eu não tinha
perto de casa não tinha muitos amigos, então basicamente eu ia para a escola e tinha os amigos da escola, e no Fantiulo passava as férias ou passava o dia e a gente tinha muita criança nova, muitos amigos. E meus pais me falavam, minha família me falava e cuidava desse aspecto de caráter dentro de casa, de não ser estourado com os outros. E no Fantiulo foi a primeira vez que eu tive que cuidar disso eu mesmo, no impacto com uma outra pessoa. E tinha crianças desde, sei lá, 5 anos até de 14, na época que eu tinha 10. Então, tinha que cuidar com como que tu ia falar com as pessoas, o que elas iam pensar e sentir, se tu ia ser agressivo ou não, em quais situações tu devia se comportar de uma certa forma, e isso foi desenvolvendo empatia com o outro, que é uma coisa que eu depois fui usar muito na minha vida, em restaurante, que é onde eu trabalho, tem muito estresse, então cuidar de como que tu vai falar com as outras pessoas, cuidar de como elas falam contigo e o que tu deixa passar. E então essa parte de autonomia, de cuidar dos meus próprios sentimentos e cuidar da relação com o outro. Depois, claro, cozinhando e tudo, a gente vai aprendendo a servir os outros. É uma coisa muito importante hoje em dia na minha vida, no meu trabalho, toda a minha vida. Muito bacana. São pitadinhas, né, que a gente está dando nesses pequenos vídeos para deixar o pessoal curioso mesmo de como foi importante essa vivência toda para vocês. É uma pedagogia, uma responsabilidade pedagógica e funcional, eu diria assim, né, que seria essas bases primárias assim do sobreviver, né? Então, acho que tudo que vocês contaram contempla exatamente isso. Precisa ter qual idade para aprender a responsabilidade, a autonomia? Com qual idade se começa isso? Será que alguém já parou para se perguntar sobre isso? Porque às vezes os pais, que são os primeiros, né, com contato com a criança, podem nunca ter se perguntado sobre isso. Às vezes tem o receio e querer cuidar, mas o cuidar passa primeiro por ensinar, né? Deixar a criança criar as suas bases. Então, como o Felipe falou, eu quero me tornar inútil, né? Para vocês. Eu acho que isso é um conceito muito bacana da gente abrir, porque assim, já pensou eu me tornar inútil? Uau! Não precisa mais de mim? Nossa, isso é ver o outro autônomo. Tem que dar uma alegria na minha alma de poder, eu como mãe, como pai, como educadora, eles não precisarem mais de mim. Uau, tá tudo certo. É isso que vale na vida. Então, acho que os princípios que vocês colocaram, que a gente quis trabalhar nesse pequeno vídeo, é exatamente para fazer uma reflexão sobre isso, né? Qual a idade? A interação de que vocês tiveram com várias idades é fundamental na educação. Então, vamos trabalhar mais essa questão dessa educação livre, né? Uma escola que proponha algo nesse sentido de interação, para que vocês possam levar isso adiante, né? E que muitas outras crianças possam também ter esse tipo de percepção, de sentimento, porque a gente falava muito sobre isso. E eu acho que isso é a alma Fantiulo. Eu fico muito feliz. E acho que a gente pode, daqui para frente, ficar cada vez mais feliz. Não sei se vocês querem fechar com alguma coisa, mas estamos fechando esse vídeo para ficar curto mesmo. E os próximos virão deixar a curiosidade das pessoas. Uma palavrinha final de cada um. Já fica o meu abraço para todos aqui. Um abraço a todos. Acho que o que a gente viu foi que a responsabilidade vem nas pequenas coisinhas de cada um na casa da gente. Hoje em dia todo mundo faz, e muito obrigado pela parceria. Para mim, muitas vezes as pessoas falam, né, que liberdade envolve responsabilidade, mas eu acho que é o contrário, né? Responsabilidade envolve liberdade.
Então, responsabilidade é uma libertação. Para mim, a palavra que me veio em mente é alegria, e que é a coisa principal que a gente precisa ter, ser feliz. Eu pensei na alegria também. Bom que a Marina falou, porque eu estava aqui pensando o que tem a ver, mas acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que essa responsabilidade, a autonomia traz alegria também para a gente. Então, muito bem. Até o próximo vídeo. Espero que gostem e estamos juntos. Um abraço. Tchau.